Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. Chegou a sexta-feira, 23 de setembro. Estamos juntinhos no Bom Dia Pernambuco. Começamos com imagens da região metropolitana. Esta é a cidade de Paulista, onde vivem 325 mil pessoas em média. Neste momento faz 24 graus. E ao lado de Paulista está Olinda. Essas são imagens ao vivo. A temperatura também é de 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 30, igualzinho ao Recife. Olha, todo dia é dia de reforçar ações para valorizar as pessoas. E as que têm deficiência ou foram reabilitadas pelo INSS, hoje terão prioridade numa campanha que envolve vários estados. Estamos no Dia de Inclusão Social e Profissional. E quem mostra o que vai acontecer no Recife é a repórter Daniele Fonseca. Oi, Dani, bom dia para você. Oi, Meire, bom dia para você e para todos de Pernambuco. Essa mobilização está acontecendo em diferentes pontos do Recife e região metropolitana, como na Agência do Trabalho, aqui na Rua da Aurora, na capital, de onde eu falo agora, e também na Agência do Trabalhador, em Jaboatão dos Guararapes. Olha só, atenção a este aviso aqui. Hoje, nesta agência, apenas é para atendimento de pessoas com deficiência. Então, gente, fiquem atentos a essa oportunidade. São mais de 500 vagas oferecidas em todo o estado. A gente vai trazer essas informações já e também falar sobre essa reabilitação de pessoas pelo INSS. Meire. Combinado, até já, viu, Dani? E tem educação e tecnologia no Bom Dia Pernambuco. As lições de hoje vêm do filósofo, teólogo e educador Mário Sérgio Cortella, que participa de um congresso em Olinda. Veja também que um delegado da Polícia Civil foi afastado de suas atividades depois do atendimento prestado na central de plantões no Recife a uma jovem. Ela procurou a polícia para contar que foi vítima de abuso sexual numa estação do metrô. O homem que teria praticado o crime foi liberado pelos policiais. Tá chegando as provas da faculdade. Como é que eu vou pra faculdade se eu largo tarde? E eu não tenho segurança. Medo também nas estradas. Os assaltos a ônibus têm assustado quem passa pela zona da Mata Sul do estado. Estudantes viveram momentos de terror na volta da universidade. O julgamento dos acusados de matar o médico Arthur Eugênio chega ao terceiro dia. Até domingo devem ser exibidos os vídeos dos depoimentos de testemunhas ouvidas durante a investigação. A Polícia Federal apreendeu mais de 100 quilos de drogas numa casa em Paulista. O lugar era considerado um dos maiores pontos de distribuição da cidade. 18 dias de greve nos bancos. Muita gente está no prejuízo. A Justiça determinou que as agências bancárias do estado funcionem pelo menos 2 horas por dia para alguns atendimentos. E vamos ao futebol hoje com Sabrina Rocha madrugando com a gente. Bom dia, Sabrina. Sempre um prazer. Bom dia, Meire. Muito bom dia a todos. E amanhã tem Náutico em campo para pegar o Paraná fora de casa. E o técnico Givanildo Oliveira tem 2 dúvidas para definir a equipe. Pela Série A, o Sport também entra em campo neste sábado na Ilha do Retiro. O Leão pega o Santos diante da sua torcida. E a partida é especial para o ídolo Magrão. Depois do compromisso pela Sul-Americana, o Santa Cruz joga pelo Brasileirão. Para o jogo de domingo fora de casa, o técnico Doriva deve promover a volta de 3 jogadores. Outro assunto do Bom Dia tem a ver com uma expressão de arte que fica marcada no corpo e pode ser para sempre. Estamos falando de tatuagens, que geralmente têm um significado especial. Mas é preciso levar em conta também os cuidados com a saúde. A repórter Cassione Gomes vai explicar mais. Oi, Cassi, bom dia! Bom dia, Meire. Bom dia a todos. A gente está no Centro de Convenções. Hoje está começando a Expo Tatu, com dezenas de tatuadores famosos. A gente vai conversar aqui, Meire, sobre técnicas de tatuagem, sobre o que está na moda na tatuagem, que tamanho você deve fazer. E, claro, Meire, a gente tem que sempre lembrar, tem que ter cuidado com o local que a gente procura para fazer a tatuagem, na escolha do tatuador, a gente vai ter aqui uma pessoa da Vigilância Sanitária para dar todas as orientações para a gente. Essas e outras notícias agora no Bom Dia Pernambuco.
Até já já. E quando as festas de fim de ano se aproximam, todo mundo quer estar com a casa arrumada para receber amigos, convidados ou para fazer a passagem do ano num ambiente mais acolhedor. E, gente, quem estiver na dúvida sobre o que comprar de decoração ou como adaptar o que já tem em casa para deixar o ambiente mais moderno, é só conferir as dicas que vamos trazer daqui a pouco, direto da Casa Cor. Não perca, o Bom Dia Pernambuco está começando. Começa daqui a pouco, no Fórum de Jaboatão dos Guararapes, o terceiro dia de julgamento de 2 acusados de matar o médico Arthur Eugênio. Ontem começaram a ser exibidos vídeos de reportagens sobre o caso e depoimentos de testemunhas. No segundo dia de julgamento, os réus Cláudio Amaro Gomes Júnior e Líferson Barbosa da Silva chegaram por volta das 8h30 da manhã. A sessão começou às 10h, com o plenário quase vazio. Alguns amigos e parentes do médico Arthur Eugênio assistiram à audiência. É um sofrimento muito grande, mas confiante de que a justiça será feita e que todos vão pagar por esse crime bárbaro, esse crime hediondo. Até agora foram exibidos 4 vídeos de testemunhas. As gravações foram feitas durante a investigação e as audiências anteriores ao julgamento. A previsão é de que esta etapa do júri termine só no domingo. E o resultado do julgamento está previsto para a próxima terça-feira. O crime foi em maio de 2014. De acordo com a polícia, 5 pessoas foram responsáveis pela morte do médico Arthur Eugênio. O cirurgião Cláudio Amaro Gomes, o filho dele, Cláudio Amaro Gomes Júnior, Líferson Barbosa da Silva, Jailson Duarte César e Flávio Braz e Souza. Flávio morreu numa troca de tiros com policiais no ano passado. O júri dos outros 2 acusados ainda não tem data para acontecer. Ainda hoje aqui no Bom Dia, o depoimento de uma jovem que teria sofrido abuso sexual numa estação do metrô. Tá chegando as provas da faculdade. Como é que eu vou pra faculdade se eu largo tarde? E eu não tenho segurança. Ela procurou a polícia e apontou o suspeito. O homem foi liberado. Os detalhes desse caso a gente conta para você já já. Veja também o resultado da terceira pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. E o Bom Dia Pernambuco vai trazer oportunidade de trabalho para as pessoas com deficiência e para quem sofreu um acidente, mas foi reabilitado pelo INSS para voltar ao trabalho. Dani. E algumas vezes, Meire, a pessoa não pode mais desempenhar aquela função anterior e aí, por causa do acidente, é reabilitado para uma nova função. Eu estou aqui em frente à Agência do Trabalho da Rua da Aurora. Já tem gente aí na fila esperando atendimento para esse dia D. O Bom Dia Pernambuco volta já já. Hoje é feriado em Arco Verde, no Sertão. É dia de Nossa Senhora do Livramento, a padroeira da cidade. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, vai ser celebrada uma missa na Igreja Matriz. Às 4h30 da tarde, tem procissão pelas ruas do centro. E às 8 da noite, show com o Nazaré Araújo na Praça da Matriz. No domingo, tem o encontro da Renovação Carismática Vinde à Luz, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no Recife. A programação começa às 3 da tarde, com evangelização e louvor. Aí depois tem shows com o DDD, da Comunidade Obra de Maria, e com a cantora Viviane Arruda. Às 6h30 da noite, uma missa será celebrada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Antônio Tourinho Neto. Essa missa encerra a programação, que é toda de graça. Hoje é o Dia Nacional de Contratação da Pessoa com Deficiência. É uma ação do Ministério do Trabalho para intermediar o encontro dos trabalhadores com alguma deficiência e as empresas. E, gente, é lei. As empresas com mais de 100 funcionários precisam destinar vagas para quem tem deficiência e quem não cumpre pode ser multado. Aqui em Pernambuco, várias instituições participam desse mutirão e mais de 500 vagas vão ser oferecidas somente na Agência do Trabalho. A repórter Daniele Fonseca vai trazer os detalhes para a gente. Dani, são muitas vagas e às vezes até as pessoas ficam um pouco receosas porque não têm experiência. Qual é a orientação?
Meire, até elas se enquadram no perfil, né, para aquela função, mas isso pesa um bocado, isso que você falou, a falta de experiência. Mas a gente convidou para essa entrevista Ângela Mockel, ela é secretária executiva de Trabalho e Qualificação aqui da Agência do Trabalho. O que fazer por essas pessoas que se enquadram no perfil, mas não têm a devida experiência? Bom dia. Bom dia, Meire. Na verdade, eu acho que assim, nesse momento, o trabalho, a ideia do trabalho hoje é que todas elas tenham o critério para poder entrar. A gente está tentando fazer com que as empresas possam incluir as pessoas que elas precisam e essas pessoas também estão precisando dessa inclusão. Então, assim, o requisito vai ser o menor possível, a exigência é a menor possível dentro dos critérios básicos para isso. Vocês hoje vão fazer uma intermediação aqui entre as empresas, principalmente aquelas que têm mais de 100 funcionários, né, que precisam disponibilizar um percentual de vagas para pessoas com deficiência. E esse público, esse trabalhador, como é que vai funcionar na prática? Na prática, assim, normalmente é o dia só dele hoje, né? Então as empresas foram convidadas, elas devem estar chegando agora a partir das 7 horas da manhã e aí a gente começa a conversa e o processo de seleção já aqui. Aí alguns não finalizam aqui e a gente continua durante a próxima semana. Isso que eu falei agora há pouco, Ângela, que algumas empresas, dependendo do número de funcionários, precisam abrir vagas para pessoas com deficiência. Isso é cumprido? Como é que você avalia atualmente a situação? Veja, normalmente é cumprido assim. Agora, eles têm uma dificuldade de inclusão também. As pessoas, assim, a gente tem às vezes pouca pessoa com deficiência para o volume de vagas que possui. Mas, assim, a gente tem bastante vaga hoje e tem, assim, um banco que tem muita gente. A gente não só sabe se essas pessoas vão ao encontro disso. Olha, gente, são mais de 500 vagas para todo o estado. A gente tem aí a relação de algumas, Ângela. Quais são as principais funções? Veja, eu tenho de técnico de enfermagem, agente de portaria, auxiliar de farmácia, a gente tem até fisioterapeuta, a gente tem diversas, tanto na área de saúde como no comércio e no serviço. É só chegar aqui, entrar na fila e receber atendimento? Precisa agendar? Não, precisa não. Hoje é direto. Ângela, muito obrigada pelas suas informações. Deixa eu aproveitar e já falar com uma pessoa que está aqui na fila. Bom dia, como é teu nome? Samuel. Samuel veio buscar vaga para que função? São diversas, portaria, auxílio administrativo, produção, já trabalhei em quase tudo. Qual é a sua deficiência? É auditiva. E está desempregado há quanto tempo? 5 meses. Se você pudesse fazer o seu comercial aí, quais são as suas qualidades enquanto trabalhador? Eu sou uma pessoa responsável, né? Um pai de família, já tenho uma certa maturidade, já tenho uns 38 anos. Então, eu acho que eu me enquadro num perfil assim, né? Por experiência também. Eu tenho quase mais de 15 anos de trabalho, de empresa. Tá bom, Samuel, muito obrigada, boa sorte. Gente, a gente reforça o horário de atendimento aqui, que vai das 7 da manhã até 1h30 da tarde. Então, quem tem alguma deficiência, hoje é o dia D, para procurar um emprego e entrar no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações sobre aquelas pessoas que sofreram algum acidente, exercendo uma determinada função e não podem mais exercer aquela atividade. Como é que faz para se enquadrar novamente em outra função e poder continuar trabalhando? Voltamos ao estúdio. Essa é a dúvida de muita gente, né, Dani? A gente também deseja boa sorte para o Samuel, viu? E depois do intervalo, o assunto é educação e o uso da tecnologia. Orientações importantes para os pais e para os professores. A gente vai conferir com a repórter Bianca Carvalho. Oi, Bianca, bom dia para você. Bom dia para o seu convidado, Mário Sérgio Cortella, teólogo, filósofo, educador. Bem-vindo. Que honra, né, Meire? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Estamos aqui com ele. Daqui a pouco a gente vai falar para todo mundo sobre tecnologia e educação. Limita ou não limita? Usa ou não usa? Atrapalha ou não atrapalha o desenvolvimento de crianças e adolescentes? É para regular ou não é para regular? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom dia, Mário. Bom dia, vamos falar com alegria e inteligência tua. Meire. Até já, gente.
E ainda você vai ver que um delegado da Polícia Civil foi afastado de suas funções depois do atendimento prestado a uma jovem na central de plantões no Recife. Ela foi à polícia contar que tinha sido vítima de abuso sexual e o homem que teria praticado o crime foi liberado. Olha, gente, os assaltos a ônibus têm assustado quem passa pela zona da Mata Sul do estado. Estudantes viveram momentos de terror na volta da universidade. O Bom Dia também traz dicas de decoração para as casas. E para quem está pensando em fazer uma tatuagem no corpo, a gente vai conferir os detalhes com Cassiane Gomes. Miri, aqui é o lugar, viu? A Expo Tatu está começando hoje, ao meio-dia, no Centro de Convenções. Tem mais de 200 tatuadores de todo o país. É um evento norte e nordeste, então tem todas as novidades sobre tatuagem, técnicas e também shows, viu? É um evento para a família inteira. Bom Dia Pernambuco volta em instantes com todos os detalhes. Até já. Estamos de volta com notícias sobre o carnaval. No dia 25 de fevereiro do ano que vem, ele, o Galo da Madrugada, vai desfilar pelas ruas do centro do Recife. Ontem foram anunciados os homenageados da festa. Os Guerreiros do Frevo são os homenageados do desfile 2017, uma parceria que deu certo. Um compõe como ninguém e o outro canta e comanda a massa. Alceu Valença e J. Miquiles vão estar juntos no Galo. Vão estar em cima do trio, os dois, cada um no seu cantando e fazendo a alegria do povão do Galo da Madrugada. Um sábado de Zé Pereira com muitos motivos para frevar. Será o 40º desfile do Galo da Madrugada. E mais, a comemoração de 70 anos de vida de Alceu Valença e 50 anos de carreira de J. Miquiles. Viva o Galo da Madrugada, viva o carnaval pernambucano, o carnaval brasileiro, viva o Diabo Louro, viva a Vampira. É tudo bom demais, bom demais, bom demais. Estar presente no Galo da Madrugada é um sonho que você teve de madrugada. Estar presente no Galo da Madrugada é você reviver coisas que você passou. Estar presente no Galo da Madrugada é você cantar para uma multidão imensa. E a gente segue com dica de festa agora para o fim de semana. Domingo tem Parada da Diversidade no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. É para chamar a atenção das pessoas para o fim do preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O tema deste ano é Eu Tenho Direito de Viver e Amar Livremente. A concentração será às 15h no terminal de ônibus de Dois Unidos. Aí de lá o desfile segue pela Avenida Hildebrando de Vasconcelos até o Centro de Treinamento do Santa Cruz. O percurso vai ser animado por trios elétricos, DJs, entre outras atrações. As brincadeiras infantis são a inspiração para um livro que vai ser lançado amanhã no Recife. O baú de surpresas da escritora e contadora de histórias Mariane Bígio faz uma viagem pelo mundo das brincadeiras populares. É uma trama contada em rimas, como as da literatura de cordel, com ilustrações coloridas, feitas pelo artista plástico Rafael Lima Verde. No livro, os brinquedos ganham vida para divertir a garotada. O lançamento é neste sábado, às 10h30 da manhã, na Zeppelin, no bairro do Espinheiro, no Recife. Outra opção de diversão para as crianças é o musical Peppa Pig, As Botas de Ouro e Outras Histórias. Vai ser domingo, às 4h no Teatro da Faculdade Fafiri, na Avenida Conde da Boa Vista, no Recife. Os ingressos custam R$ 30,00 a entrada inteira e R$ 15,00 a meia entrada. As crianças gostam de ir ao teatro, né? Também de ler, de assistir à TV, mas tem uma coisa que elas estão gostando muito de fazer ultimamente. Tecnologia, acesso à tecnologia, jogos eletrônicos, tablet, celular com internet, elas adoram mexer nisso tudo. Aí muitos pais se perguntam, é preciso limitar o uso da tecnologia? Como tirar vantagens disso e contribuir para a educação?
Esse é um dos assuntos que estão sendo discutidos num Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, que acontece no Centro de Convenções em Olinda. E a gente vai chamar a repórter Bianca Carvalho, que está com um dos grandes nomes desse congresso, né, Mário Sérgio Cortella. Bianca, a gente até quer saber do Mário Sérgio qual é a opinião dele sobre esse acesso rápido à tecnologia, à internet, porque a gente percebe que as crianças estão cada vez mais cedo tendo acesso ao celular, ao tablet, aos jogos eletrônicos. Qual é a opinião dele? Meire, isso é até o tema do Congresso, né? Educação e tecnologia na área, né, na era do conhecimento. Mário Sérgio Cortella não é contra a tecnologia como ferramenta. Agora, claro, a gente estava conversando sobre isso aqui, tecnologia com uso moderado, como tudo tem que ter uso moderado. Bom dia. Bom dia. Claro, né? A gente não pode ter uma obsessão tecnológica, algo que nos adoente. Nós temos que ter a clareza de que a tecnologia ela encanta, mas ela não pode enfeitiçar, isto é, nos possuir. É necessário que tudo aquilo que se faça com a tecnologia nos ajude a entender melhor, a fazer melhor, e não apenas a desviar o foco. Por isso, toda obsessão é doentia. Toda obsessão é doentia, seja por comida, seja por tecnologia, seja por religião, seja por filosofia. Então é preciso cautela com obsessão. Agora veja, Meire perguntou a história do celular. Hoje é muito comum a gente ver criança pequena mesmo, Mário Sérgio, usando o celular, brincando com o celular, sabendo fazer tudo, sabendo fazer às vezes o que o adulto não faz. É preciso limitar esse uso, limitar de que forma? A gente está falando de horas ou de proibição? Proibição é uma coisa muito estranha, porque a criança terá acesso de algum modo. Ela precisa saber usar. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos que fique grudado o tempo todo naquilo, pode até deixar os pais em estado de sossego naquele momento, mas ela está com um desvio de formação, porque aquilo não está ensinando nada nela naquela idade. Naquela idade, ela tem que pegar coisas que são concretas, como aquilo que está na terra, né, que está na fruta, que está no chão, é outro tipo de aprendizado. Como há uma abstração muito grande na tecnologia, especialmente no celular, uma criança já muito pequena que viva no mundo da abstração, ela perde a conexão com essa concretude. É a ideia do pé no chão, né? Colocar o pé no chão. É óbvio que um pai ou uma mãe que deixa uma criança por muito tempo com isso, como a criança não nasceu usando aquilo, como ela até 4, 5 anos de idade não tem nenhum tipo de desejo por algo que ela não conhece, é o pai e a mãe que entregam. Aí depois que entregam, ficam reclamando que não conseguem tirar. Então, vamos educar os pais para que não faça o que não deve fazer. E se já fez, é melhor ir retirando aos poucos e passando para ela outro interesse. Substitua, né, um aparelho de celular por alguma coisa que ela possa mexer, uma batata que ela coloque palitinho e possa fazer uma vaquinha, aquilo que dê a ela concretude. O senhor acredita que tem que ter uma limitação de idade? Porque alguns estudos falam, de 0 a 2 anos é para ter zero acesso à tecnologia, até 2 anos. Aí de 3 a 5, no máximo 1 hora por dia. Existe esse número assim, essa coisa tão concreta de quantas horas para que idade? É que nós, quando falamos em tecnologia, hoje pensamos muito em mobile, em celulares. Mas é claro que a televisão é uma tecnologia, o rádio é uma tecnologia, né? O aparelho de som é uma tecnologia, o próprio computador. Portanto, não existe uma limitação exclusiva. Afinal de contas, uma criança dependerá de qual é o nível de relação que ela mantém com aquilo. É evidente que se alguém passa o dia todo parado, estático, né, apenas fruindo uma tecnologia sem interatividade, aquilo fará mal para ele em qualquer idade. Agora, uma criança até 5 anos de idade, quando ela ainda não entrou na fase da escolarização mais direta de alfabetização, ela precisa ter um uso mais limitado. Eu acho que 1 hora por dia, para quê? Para quê? Não tem necessidade de oferecer aquilo. Uma criança até 4 anos não precisa ter acesso a essa tecnologia. Diz assim, mas e depois como é que ela cresce e aprende? Tudo que ela tem que mexer, quando ela anda com os pais, o saque automático, né, a coisa no banco, o aparelho que vai ser usado para chamar o garçom num lugar, tudo já tem isso, ela vai entrando nesse mundo. Você acha que alguém me ensinou a cortar lenha? Alguém me ensinou a tirar água do poço? Eu aprendi olhando num primeiro momento. Né? Ninguém precisou me dar um baldezinho desde os 2 anos de idade para aprender a fazer isso. Meire quer participar dessa conversa, Mário Sérgio? Danado, né, Meire? Que às vezes, quando os pais proíbem ou dizem assim, não, você é muito novo para isso, aí o coleguinha na escola usa, né? Aí o menino chega em casa,
chateado porque o coleguinha usa, o pai dele não deixa usar, a mãe dele não deixa usar, é complicado isso. Exatamente, era exatamente isso que eu queria falar, porque o Mário Sérgio acabou de falar da necessidade de educação dos pais também. E existem pais, Bianca, que gostam muito, pais e mães, enfim, parentes, gostam muito de fazer a comparação e gera competitividade. E aí eu gostaria da orientação dele nesse sentido. Tem pai e mãe que quer que o filho fale, que seja alfabetizado mais rapidamente do que o outro, aí começa a fazer letrinha, começa a ler e começa aquela confusão na cabeça da criança. Qual é a orientação dele em relação a isso? Meire pergunta, Mário Sérgio, assim, sua orientação com relação a essa competitividade que muitas vezes os pais, ansiosos por verem os filhos educados, crescidos, bem educados, aí eles ficam, não, porque o menino da sua sala já sabe ler e escrever, ele já usa aquilo, já tem aquilo outro. De que forma o senhor acha que é preciso que a família se relacione com isso, com essa competitividade? E ela é ruim sempre para os filhos? Veja, que coisa interessante. As crianças têm seus tempos. Algumas maturam mais cedo em relação à capacidade matemática, abstrativa, outros em relação ao uso de linguagem. Elas não têm o mesmo modo e o mesmo ritmo. Cada ser humano é um, não dá para fazer da mesma direção. Mesmo nós na escola sabemos que mesmo que uma sala com 30 crianças de 6 anos, elas não são iguais, não aprendem do mesmo modo, não seguem na mesma direção. Precisa cuidado para o pai e a mãe não achar que vida é Olimpíada. A vida não é uma Olimpíada, em que ela tem que preparar o menino para esporte de alto rendimento. E vida não é, de maneira alguma, a vida não é 100 metros rasos com barreira, que você sai disparado, que nem o Bolt é capaz de vencer. É claro, a vida é maratona. E a maratona você faz dosando os teus tempos, etc. Por isso, cuidado com a ansiedade do pai e da mãe, porque ele transfere isso para o filho. É claro que um menino e uma menina precisam aprender coisas, mas eles têm os seus tempos. Teu filho já está alfabetizado aos 6 anos, que bom. O meu ainda não. Mas o meu já faz outra coisa. O meu é capaz, por exemplo, de participar de uma conversa conosco. Ele é capaz de brincar sozinho, sem perder a cabeça, é claro. Ser humano é múltiplo, ser humano é plural. Mário Sérgio, ontem a gente ficou sabendo de uma proposta de reforma para o ensino médio brasileiro. Essa proposta fala de um aumento da quantidade de horas de aula, aumento da carga horária, mas fala também do fim da obrigatoriedade de ensino de artes e educação física para o ensino médio, por exemplo. O que é que o senhor teria a dizer sobre essa proposta e sobre o fim dessa obrigatoriedade de educação física, de ensino das artes? Ninguém em sã consciência desconhece a importância de se mexer no ensino médio brasileiro, que de fato ele está muito agonizante em várias situações. Mas a proposta apresentada ontem, ela é tão atordoante, porque ela é tão apressada, tão assodada, tão fora de hora em relação a essa questão. Ela traz tantas encrencas pelo meio, que ela não será implantada, no meu entender, de modo algum, porque isso exige em educação uma maturação. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Tentar fazer desse modo é fazer do pior modo que existe em educação. Educação exige um tempo de reflexão, debate. Há anos que no Congresso se faz uma reflexão no Conselho Nacional de Educação sobre ensino médio. Propor, além de tudo, a retirada da ciência do corpo, do movimento, que é a educação física, e da arte, é tirar o Brasil da rota certa. Outros países, se você observar, a educação europeia, norte-americana, a arte é decisiva. Você vai estudar em Harvard, em Stanford, na universidade, você vai ter, antes de tudo, curso de arte, curso de pintura, de literatura, vai lidar com a ciência do movimento. É estranho, um país que acaba de sair de uma Olimpíada, sai de uma Paralimpíada e começa a dizer que não é para introduzir a discussão sobre o corpo dentro das escolas. Por isso, tem que ser feito, não desse modo. Eu acho, usando um exemplo meio estranho, que eles estão tentando jogar sinuca com uma corda. Não funciona. Me diga uma coisa, já que a gente está falando de ensino médio, para a gente concluir, falamos de crianças, vamos falar de adolescente. Qual seria o desafio, então, já que a evasão no ensino médio é muito grande, a gente perde muitos jovens no ensino médio, qual seria o desafio para manter o adolescente interessado em estudar, interessado na educação e na escola? Olha, o grande pernambucano Paulo Freire ensinou que você precisa fazer a leitura do mundo para fazer a leitura da palavra. A escola, especialmente no médio, tem que ser menos abstrata. Ela tem que partir do mundo que o adolescente está, aquilo que ele se interessa, a música que ele ouve,
ouve, o desenho que ele assiste, o filme que ele vai ver, o rap que ele curte. Partir dali, não para ficar ali. Tire isso como ponto de partida para chegar onde tem que se chegar. Uma escola abstrata afasta o adolescente, afasta a criança e o jovem que ali estão. Por isso, partir do mundo que ele vive para chegar ao mundo da ciência, do valor, do conhecimento. Enquanto não estiver feito a escola, como diz o grande Tião Rocha, ela não é escola formal, ela é escola formal. Ela preserva alguns cadáveres. Muito obrigada por essa conversa ótima, Mário Sérgio Cortella. Gente, ele vai encerrar hoje, a palestra dele é a última, nesse Congresso Internacional de Tecnologia, de Educação, que acontece no Centro de Convenções. O congresso começou dia 21, vai até hoje, mas as inscrições estão abertas. A pessoa vai até o Centro de Convenções e faz a inscrição à palestra dele. É às 3h30 da tarde, Meire. É uma ótima lição para todos nós, né, Bianca? Bom dia para vocês. E depois do intervalo, o resultado da terceira pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. E mais, um delegado da Polícia Civil foi afastado das atividades na central de plantões depois do atendimento prestado a uma jovem. Ela procurou a polícia para contar que sofreu abuso sexual. O suspeito pelo crime foi liberado. Tá chegando as provas da faculdade. Como é que eu vou para a faculdade se eu largo tarde? E eu não tenho segurança. Quanta aflição, e veja também como as pessoas que sofreram acidente, mas foram reabilitadas pelo INSS, podem voltar ao trabalho. Daniele Fonseca traz as orientações. A empresa precisa absolver essa pessoa de volta, esse trabalhador que foi reabilitado. A gente vai falar sobre essa lei já já. Agora eu chamo a repórter Cassione Gomes. Bom dia, Cassione. Bom dia, Daniele. A gente está aqui na Expo Tatu e fica se perguntando, quem nunca pensou na vida em fazer uma tatuagem? Quer e outras têm receio, ficam preocupadas, é para sempre, nunca vou poder tirar do corpo. A gente está aqui na Expo Tatu e vai mostrar aqui como é que a tatuagem é feita, que materiais são usados, como é que deve ser o tatuador, o local onde ela deve ser feita e as técnicas, o que é que está na moda. É daqui a pouco, depois do intervalo, no Bom Dia Pernambuco. Um mutirão na sede da Defensoria Pública de Pernambuco, no Recife, vai ajudar quem precisa dar entrada ou quer pedir a revisão da pensão alimentícia dos filhos. A gente trouxe orientações ontem aqui no Bom Dia e vai relembrar agora. Veja que documentos você precisa levar à Defensoria. Cópia da certidão de casamento, cópia da certidão de nascimento dos filhos, cópia do documento que comprova a convivência, quando se tratar de pensão requerida pelos conviventes, fornecer endereço completo para quem vai pedir a pensão, nome completo, endereço e número da carteira de identidade de 3 testemunhas. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 2 da tarde. A Defensoria Pública de Pernambuco fica na Rua Marquês do Amorim, número 127, no bairro da Boa Vista, no Recife. Os 70 anos de carreira do compositor e músico Xoxo vão ser comemorados hoje num show na ABB, no bairro dos Aflitos, no Recife. Entre as atrações, Beto do Bandolim, Lourdes Alves, Nestor do Cavaco e Bozó. É às 8 da noite e os ingressos custam R$40. Xoxo é um dos principais instrumentistas pernambucanos e aos 92 anos continua em plena atividade, escrevendo música, tocando choro. Bacana isso, né? E olha, há mais de 50 anos, as músicas dos Beatles encantam as pessoas. As canções do quarteto inglês, que conquistou o mundo, serviram de inspiração para os contos que estão reunidos neste livro aqui. Acordei esta manhã cantando uma velha canção dos Beatles, que foi escrito pelo jornalista e crítico de música José Teles. O lançamento é no domingo, às 5 da tarde, no Bar Rock and Ribs, no bairro do Recife. Vai ter show da banda Revolution, cantando músicas dos Beatles. Saiu o resultado da terceira pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números, comparando com as 2 últimas pesquisas do Datafolha, divulgadas aqui nos dias 26 de agosto e 9 deste mês.
Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 32% das intenções de voto. Na segunda, ficou com 34% e agora está com 29%. Com a margem de erro, pode ter de 26% a 32%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 28%. Na segunda pesquisa, foi para 36% e agora aparece com 38%. Com a margem de erro, pode ter de 35% a 41%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 10% na primeira pesquisa. Foi para 11% na segunda e agora está com 13%. Com a margem de erro, teria entre 10% e 16%. Priscila Krause, do DEM, tinha 6% na primeira pesquisa, na segunda ficou com 2%, nesta terceira pesquisa está com 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 6%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 3% na primeira pesquisa. Na segunda, ficou com 2%. Agora permanece com 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 5%. Brancos e nulos eram 13%, passaram para 10% e agora são 8%. Na primeira pesquisa, 7% não souberam responder, depois 4% e agora são 6%. Nesta terceira pesquisa do Datafolha, os candidatos Carlos Augusto, do PV, Simone Fontana, do PSTU e Pantaleão, do PCO, foram citados, mas não conseguiram atingir 1% das intenções de voto. O Datafolha fez também uma simulação de segundo turno entre os candidatos Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 49% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 46% e 52% dos votos. João Paulo, do PT, teria 38% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 35% e 41% dos votos. 10% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam voto. E 3% não souberam responder. O Datafolha também perguntou aos entrevistados como eles avaliam a administração do prefeito Geraldo Júlio. Para 36%, o governo é ótimo e bom. 42% disseram que é regular. 18% responderam ruim e péssimo. 4% não souberam responder. O Datafolha mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro também é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. 41% dos eleitores disseram que não votariam no candidato Pantaleão, do PCO. 30% não votariam em João Paulo, do PT. 28% não votariam em Simone Fontana, do PSTU. 26% em Edilson Silva, do PSOL, 23% em Carlos Augusto, do PV, 21% não votariam em Geraldo Júlio, do PSB, 21% não votariam em Priscila Krause, do DEM, 20% não votariam em Daniel Coelho, do PSDB, 4% não votariam em ninguém, 3% poderiam votar em qualquer um dos candidatos e 5% não souberam responder. A pesquisa foi feita na quarta-feira e ouviu 864 eleitores. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Um seminário para discutir formas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro vai ser realizado hoje pela Polícia Civil de Pernambuco, em Olinda. O seminário vai ser no Teatro da Ribeira, no Centro de Convenções. É dirigido a delegados, juízes, promotores de justiça e outros servidores públicos. A primeira apresentação será de assessores de inteligência do Tribunal de Contas de Pernambuco e vai abordar as perspectivas de cooperação no combate à corrupção. A palestra Inteligência Financeira será feita por Vinícius Santana, coordenador do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Federal. A delegada de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos, Patrícia Domingos, vai abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de dinheiro. O
Bom Dia Pernambuco faz um alerta às famílias que têm crianças e adolescentes. É sobre a importância de manter atualizada a caderneta de vacinação, aquela carteirinha, né, que a gente leva para o posto. Amanhã é o dia D de mobilização da campanha nacional de multivacinação, que oferece todas as vacinas disponíveis no SUS para meninos e meninas de até 5 anos. A outra faixa de idade é de 9 a 14 anos e 11 meses. Isso inclui a imunização contra o vírus HPV para as garotas, viu, gente? Amanhã, os postos de vacinação estarão funcionando. A campanha segue até o dia 30 deste mês e aí você pode ter outras informações no nosso portal na internet, g1.com.br/PE. Para umas pessoas, é questão de estilo. Para outras, é uma forma de homenagear alguém, de ter uma recordação permanente de um momento especial. A gente está falando das tatuagens, que estão sempre na moda, né? Mas para ter um desenho no corpo, é preciso seguir alguns cuidados para não ter problemas de saúde. A gente vai lá para o Centro de Convenções em Olinda, onde começa hoje a Expo Tattoo. Cassione Gomes está acompanhando todos os detalhes e aí vai trazer uma informação importante, aliás, várias. Para quem nunca fez uma tatuagem, como eu, Cassione, qual é a orientação? O que é que a gente precisa observar quando chega no estúdio? Meire, tem que observar se praticamente todo o material é descartável. Sobre isso a gente vai conversar com a Vigilância Sanitária daqui a pouco. Você tem que também ter uma orientação a respeito do tatuador, ele tem que ter licenças, tem a questão da idade também. Não é todo mundo, em toda idade, que pode fazer tatuagem. Agora, quando a pessoa vai fazer a tatuagem pela primeira vez, também tem que pensar o seguinte: qual desenho que eu vou fazer? De que tamanho? Que técnica? O que será que está na moda? O que vai estar na moda ainda quando a pessoa tiver velhinha? Que tatuagem, a gente sabe, é para sempre. Aí a gente está aqui, olha só, com o Léo, que é o tatuador, ele é de São Paulo. Esse evento aqui, a Expo Tattoo, está reunindo 200 profissionais de todo o país. O Marvin, que tem várias tatuagens pelo corpo, adora fazer tatuagem. E ele está aqui fazendo um desenho, é uma técnica, para vocês que não sabem, a mão livre. Ele está aqui se inspirando. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Primeiro é o desenho, né? Ainda não chegou na tatuagem não, né, Léo? Deixa eu vir para esse lado de cá para mostrar melhor o desenho. Léo, olha só. Quando a pessoa vai fazer a tatuagem pela primeira vez, qual a orientação que você dá? É legal fazer num momento bom? Porque o desenho é muito na cabeça da gente, é o momento, né? Sim, claro. Geralmente a gente procura atender o que o cliente imagina, assim, com relação ao desenho. A gente procura criar alguma coisa em cima do que ele, da proposta dele, mas sempre fazendo o trabalho original. A gente costuma não copiar o desenho. Então, o ideal é que você procure um profissional que seja capacitado para criar um desenho conforme a sua necessidade, um profissional que tenha conhecimento do estilo que você quer executar, e um profissional que tenha paciência para desenvolver alguma coisa que seja a longo prazo. Então, a gente orienta as pessoas até a pensar no desenho e pesquisar os profissionais hoje na internet. É muito fácil hoje em dia você achar um profissional. E fazer num momento bom, né? Para lembrar sempre daquele desenho como uma coisa boa, um momento bom da vida, para não se arrepender depois. Agora, ele tem várias técnicas aqui pelo corpo. Explica pra gente que técnicas são essas. Você falou pontilhado, sombreamento, realismo. Explica pra gente. Bom, esse estilo que ele tem aqui nas costas, que está iniciando, provavelmente é um cover-up, que é uma cobertura. Nesse caso, de baixo aqui é um neotradicional. Tá? O que é isso? O neotradicional é um estilo voltado para a inovação do tradicional americano. Então a gente usa elementos do tradicional americano, como mulheres, águia, pantera, que eram aquelas tatuagens antigas, e faz uma releitura dele com os traços novos, com pinturas diferentes e tal. Aqui tem os grafites. Tá? Isso aqui é mais voltado esses daqui é mais voltado para o old school também. Tá. O disco é o quê? Antiga escola? É a tatuagem de antigamente? É a velha escola, é o trabalho americano antigo. Tá? Então, geralmente tem elementos bem mais simples, traços mais grossos, conforme era feito naquela época que não tinha muito recurso. E o que está na moda? O que está na moda hoje, na verdade, a gente procura não buscar o que está na moda, porque a moda geralmente ela é transitória. Então, a gente procura fazer um trabalho que seja a longo prazo. Então, a gente evita trabalhos que seja transitórios, como o caso da estrelinha, borboleta, essas coisas. Tá vendo aí, gente? Então é melhor evitar o que está na moda. Agora, daqui a pouco a gente volta para falar dos cuidados com a tatuagem e todos os detalhes da Expo Tattoo, que está começando hoje, vai até domingo e é um evento para a família toda. Tem muita coisa que vai acontecer aqui boa, Meire. Tá certo, até já, viu, Cassione? Muito curioso tudo isso, né? E daqui a pouco, bandidos assaltaram e colocaram fogo em um carro forte no sertão do estado. A gente conta essa história para você.
E ainda o desabafo de uma jovem que disse ter sido vítima de abuso sexual numa estação do metrô. Vamos falar ainda sobre emprego para quem sofreu um acidente, ficou afastado do trabalho e foi reabilitado pelo INSS. Daniele? As pessoas recebem um certificado de reabilitação do INSS, Meire. E hoje, aqui na Agência do Trabalho, na Rua da Aurora, no Recife, tem espaço para essas pessoas virem procurar emprego e também aquelas que têm algum tipo de deficiência. A gente fala já, Meire. Combinado, até já, viu, Dani? O Bom Dia traz ainda as notícias do futebol e dicas para quem está pensando em mexer na decoração da casa. É para aproveitar melhor os ambientes. A gente vai conferir com o repórter Pedro Lins. Salve, salve, Pedro Lins. Bom dia. Salve, salve, sexta-feira. Bom dia pra você, Meire. Bom dia pra todo mundo. Vou sentar pra tomar um café, gente. Se vocês estão em casa fazendo isso, já assistindo ao Bom Dia Pernambuco, a gente vai trazer as orientações, as dicas. Se você está planejando mudar na casa, aquela parede, a sala, a cozinha, todas as orientações depois do intervalo. Não saia daí. O Bom Dia Pernambuco volta em instantes. A greve dos bancários entra hoje no 18º dia e a falta de atendimento dos funcionários dentro das agências causa prejuízos. Salário na conta, mas seu Luiz Carlos não consegue sacar um centavo. Ele precisa receber um cartão novo que está nessa agência que aderiu à greve. Eu estou sem pagar, sem comprar nada, sem fazer feira, sem pagar água, quer dizer, paguei porque arrumei dinheiro emprestado. Mas eu tenho dinheiro e não posso receber. Com a greve, a orientação é procurar alternativas, como as casas lotéricas, mas nem sempre elas resolvem tudo. Na lotérica só recebe o valor até 700 e o meu pagamento, o valor é maior. Em Pernambuco, são 600 agências. O Sindicato dos Bancários afirma que 90% delas estão sem atender. A Federação dos Bancos ofereceu um aumento de 7% e um abono salarial de R$ 3.300, mas os bancários não aceitaram. A categoria pede reposição da inflação, mais 5% de aumento real, entre outras reivindicações. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco determinou que as agências bancárias aqui do estado funcionem pelo menos 2 horas por dia para pagamentos dos alvarás emitidos pelas justiças estadual e federal. O pedido de liminar foi feito pela OAB de Pernambuco. O Sindicato dos Bancários garante que 30% dos serviços estão sendo oferecidos. Nos caixas eletrônicos, é possível pagar contas que não estejam vencidas, além de fazer saques, depósitos, transferências e saques de benefícios sociais. Dona Neide tentou sacar o dinheiro da pensão no caixa eletrônico, se atrapalhou e não encontrou ninguém para ajudar. Infelizmente, não consegui fazer nada. Do jeito que aconteceu agora, que houve esse imprevisto dessa greve, muita gente está sofrendo com isso. Ô, dona Neide, e como? E olha, gente, se você tem alguma dúvida sobre o prazo para pagamento de contas durante esse período da greve dos bancários, ligue para o Procon Pernambuco. O número é o 0800 28 21 512. Está aí na tela, vou repetir, 0800 28 21 512. Imagine um funcionário que trabalha como eletricista ou encanador ou em outro serviço que precisa usar os braços, por exemplo. Aí, de repente, ele sofre um acidente na mão ou no braço mesmo e não pode mais exercer a função na empresa. Muita gente se desespera nessa situação, né? Há pessoas que recorrem à perícia médica do INSS para tentar receber um auxílio. As que ficam incapacitadas para o trabalho podem ser reabilitadas pelo INSS para receber outra função, para exercer também outra função. A gente vai saber mais com a repórter Daniele Fonseca, até para tirar dúvidas se existe uma lei, Dani, que garante a reabilitação profissional do segurado. Existe sim, Meire. Nem sempre ela é cumprida, mas a lei existe justamente para que esse trabalhador, após um acidente que ele sofra, seja absorvido pela empresa, que ele tenha onde trabalhar, o que fazer ali dentro. A gente convidou para essa entrevista Fernando Sampaio, ele é auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Bom dia para o senhor. Quem não cumpre essa lei, a empresa que não se adequa, pode ser punida? Ela pode ser tanto autuada pela fiscalização, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, como também pode sofrer ações civis públicas
por não cumpri-la, né, em que pode ser imputado dano moral coletivo, às vezes de valor expressivo. Nós temos o caso recente de uma sentença judicial em que a empresa foi condenada a pagar uma multa mensal por trabalhador com deficiência ou reabilitado não contratado de R$4.000 cada mês. Em que situações a reabilitação deve acontecer? A reabilitação ela acontece quando a pessoa ou sofre um acidente ou tem uma doença ocupacional ou não, e que não permite a ela retornar ao trabalho após o término dessa licença. Então, ela sofre um processo, a ela é dado o direito de participar de um processo de requalificação profissional, no qual ela adquire novas habilidades. Meire tem uma pergunta para o senhor. Pode falar, Meire. Oi, Dani, bom dia ao auditor. Eu queria saber o seguinte, se não for empresa, for uma casa de família, no caso de uma empregada doméstica ou empregado doméstico que sofre um acidente e não consegue mais fazer aquelas funções, o que é que o patrão tem que fazer? Olha só que pergunta. Meire deseja bom dia, está querendo saber se não for uma empresa, se for uma casa, é uma empregada doméstica que sofre um acidente e depois ela não tem mais condições de fazer aquele serviço braçal de varrer casa, lavar prato. O que acontece nesse caso? A empregada doméstica, ela tem direito a ter licenças e todo o processo de reabilitação, né? Inclusive, recentemente, as domésticas tiveram muitos mais direitos, né? FGTS obrigatório, seguro-desemprego. Então, cada vez mais a empregada doméstica ela está tendo um patamar igual ao trabalhador não doméstico, né? O trabalhador das empresas, vamos dizer assim. Peço uma licencinha rápida aqui para o senhor, para a gente conversar com o Fábio. Olha a situação dele. Ele trabalhava numa empresa e lá andava de moto, né? Fazia o serviço de moto, sofreu um acidente e aí precisou justamente dessa reabilitação. Você está até aí mostrando o documento. Bom dia. Bom dia. Eu sofri um acidente de moto, né? Como era promotor de vendas e daí precisei me reabilitar, né? Aí hoje eu faço outra função, né? Eu era promotor de vendas e hoje eu sou assistente administrativo. Estou procurando nessa área. Muito obrigada, Fábio. Boa sorte para você, que você volte para o mercado de trabalho. E retornando aqui com o Fernando Sampaio, se a empresa não dispõe de uma vaga, ela tem que se readaptar para que aquele trabalhador continue lá. O empregado ele tem o direito de ser aceito pela empresa no seu retorno. Então, a empresa ela tem a obrigação de adaptar alguma função para aquele trabalhador que está retornando. Então, ela tem a obrigação de retornar, de aceitar o retorno e adaptar a atividade para que ele possa voltar ao trabalho. Fernando Sampaio, muito obrigada pelas suas orientações. Gente, reforçamos que o atendimento aqui na Agência do Trabalho, a partir de 7 da manhã, olha, já estamos em ponto até 1h30 da tarde. Está aberta aqui a agência para essas pessoas reabilitadas pelo INSS e também para quem tem algum tipo de deficiência. Voltamos ao estúdio. A gente deseja boa sorte para todos os trabalhadores, viu? E a Polícia Federal apreendeu ontem mais de 100 quilos de maconha e crack em Paulista, na região metropolitana. A droga estava numa casa que, de acordo com a polícia, era um dos maiores pontos de distribuição de droga na cidade. 2 homens foram presos e no local também foram apreendidos R$29 mil, um carro e uma moto. E bandidos assaltaram e colocaram fogo num carro forte ontem no sertão do estado. De acordo com a polícia, o carro forte seguia para Petrolina quando foi abordado por bandidos na BR-407, no distrito de Pau Ferro. Essas fotos aí foram enviadas para o nosso WhatsApp. A polícia disse que os bandidos atiraram várias vezes contra o carro forte e os seguranças correram para se proteger. Ninguém ficou ferido. Aí, antes de fugir com o dinheiro, os assaltantes incendiaram o carro forte. E quem precisa viajar pelas estradas que cortam a zona da Mata Sul do estado está com medo por causa dos assaltos. Um dos casos registrados esta semana foi num ônibus que transportava estudantes. As vítimas contaram os momentos de pânico que viveram.
Um dos assaltos aconteceu na PE 120. Depois da tentativa, o ônibus ficou cheio de marcas de tiros. A polícia informou que ele seguia de Caruaru para Catende com 30 estudantes. Nesse trecho, no trevo que dá acesso a Bonito, o veículo foi abordado por bandidos que estavam em 2 carros. Essa adolescente, que não quis mostrar o rosto, contou como tudo aconteceu. Quando a gente passou, os 2 carros seguiram o ônibus, um foi para frente e o outro ficou atrás. Começaram a atirar para o motorista parar, só que o motorista não parou. Muito pânico, muitos gritos, às vezes mandavam o ônibus parar e a gente não para, porque se parar vai ser pior. O motorista seguiu durante 26 quilômetros. Ele entrou em Catende e foi até essa praça no centro da cidade. Eu já tinha conseguido entrar em contato com o meu namorado, ele conseguiu falar com a polícia já estava chegando na praça. Aí quando eles viram a polícia se intimidaram, se dispersaram. Outros casos de assaltos a ônibus foram registrados pela polícia na Mata Sul do estado. Eles aconteceram aqui na BR-101, em municípios que são cortados pela rodovia federal. Um deles foi entre Chechel e Palmares. A polícia acredita que foi o mesmo grupo que tentou assaltar o ônibus de estudantes de Catende. Eles também teriam tentado assaltar outro ônibus entre Gameleira e Ribeirão. O veículo seguia do Recife para Maceió por volta das 2 da manhã. Um policial militar que estava no ônibus reagiu e houve troca de tiros. Uma mulher foi baleada e morreu. Um dos assaltantes também ficou ferido. Os policiais foram até a casa do bandido que foi baleado e encontraram uma espingarda e objetos que teriam sido roubados. Com medo da violência, esse grupo de estudantes foi ao batalhão da Polícia Militar pedir ajuda. Viemos cobrar mais segurança, né? Viemos cobrar uma escolta para que a gente consiga terminar, né, a faculdade e buscar os nossos sonhos. Olha, o batalhão da Polícia Militar de Palmares informou que vai fazer a escolta dos ônibus de estudantes até a cidade de Caruaru de segunda a sexta-feira. A PM também informou que os ataques aos ônibus foram feitos por um grupo de 7 criminosos. Um dos assaltantes foi encontrado morto ontem na BR-101 em Gameleira. Com ele, os policiais acharam uma mochila com celulares, carteiras, dinheiro e uma faca. O bandido que ficou ferido durante a troca de tiros, como foi dito na reportagem, está sob a custódia da polícia no Hospital Regional de Palmares. O policial civil, também baleado, foi levado para o Hospital de Ribeirão. De acordo com a PM, o estado de saúde dele é grave. Chegou a hora de falar de futebol. Amanhã o Náutico entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sabrina Rocha, traga pra gente todos os detalhes. Vamos sentar, vamos nos acomodar aqui. Amanhã, o 4º jogo do Náutico, sob o comando de Givanildo Oliveira. Até agora não perdeu, ainda 2 empates e uma vitória. Bem, o Náutico pega o Paraná fora de casa. A partida que você confere ao vivo aqui na Globo. E o técnico Givanildo Oliveira não definiu a equipe. Não é porque ele quer fazer mistério não, viu, gente? É que o treinador tem mesmo dúvidas. No coletivo que comandou ontem, Givanildo repetiu a escalação do treino da última quarta-feira. Rodrigo Souza começou entre os titulares, mas foi substituído por Renan Oliveira na segunda parte da movimentação. No ataque, Bergson começou no time principal, mas em seguida cedeu a vaga para Yuri Mamute. Essas são as dúvidas que o comandante vai levar até momentos antes do jogo. Nós fizemos um coletivo e nesse coletivo eu fiz 2 trocas e ela continua na minha cabeça, certo? Eu só vou resolver na pré-eleição. Aí sim, tem que resolver porque eu não posso fazer a pré-eleição e ir para o jogo sem estar decidido. Aí eu vou decidir qual é a escalação, se é que começou o treino ou se é a que terminou. Pois é, vamos aguardar, né? Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Sport também joga amanhã, Sabrina. Isso, o Leão encara o Santos na Ilha do Retiro, precisando da vitória a todo custo para se afastar lá da zona do rebaixamento. A partida é muito especial para um grande ídolo do clube. Para o jogo contra o Santos, o Sport está cheio de novidades e em dia de treino assim, de reservas contra titulares, é interessante porque dá pra gente uma amostra de como será a equipe principal. No ataque, o Rogério treinou entre os titulares e deve substituir o colombiano Ruiz, que está machucado. A maioria das mudanças do Sport, no entanto, é na defesa.
A mais surpreendente delas, na zaga. Ronaldo Alves treinou entre os titulares e com isso Durval foi para a reserva. O Durval que vinha sendo titular nos últimos 4 jogos. Richelli também está de volta depois de 2 jogos fora e Magrão reassume a vaga no gol depois de cumprir suspensão. Essa partida é muito importante para Magrão, muito especial, porque será o jogo de número 600 dele com a camisa do Leão. Felicidade muito grande, é uma conquista pessoal, né, imensa que eu vejo, né, de estar conseguindo atingir essa marca. E eu me sinto muito honrado e feliz por isso, né? E em relação ao jogo, né, com certeza, não somente o meu pensamento, mas de todos, é de fazer uma melhor partida e, consequentemente, a vitória. Que história maravilhosa do Magrão. Chegou em 2005 por aqui, está até hoje, né? Um grande ídolo e agora vai ultrapassar, sabe quem? Givanildo Oliveira, Meire, que vestiu a camisa do Santa Cruz, é o jogador que mais vestiu a camisa de um time pernambucano, 599 vezes, agora o Magrão vai ultrapassar, vai ser o maior de todos. Nossa, que história bacana, né? Falar do Santa Cruz, né? Depois do compromisso pela Sul-Americana, vai voltar a jogar pelo Brasileirão. É isso aí. Será que agora vai, Sabrina? Tomara que vá, né? Tá difícil a situação, a delegação nem voltou para o Recife. Os tricolores saíram de Medellín, onde enfrentaram o Independente e seguiram viagem para Florianópolis para pegar o Figueirense domingo às 11 horas da manhã. E para a partida, o técnico Doriva vai contar com João Paulo, Keno e Léo Moura. Os 3 foram poupados do duelo em Medellín por opção do treinador que quis preservá-los, já que a partida contra o Figueira é importantíssima na luta contra o rebaixamento. Apesar da situação de risco, o lateral Léo Moura acredita numa virada coral. A gente tem feito grandes jogos, mas infelizmente a vitória não tem aparecido, mas eu acredito plenamente que a gente vai conseguir sair dessa situação. Eu tenho plena convicção que vamos recuperar e vamos sair dessa situação difícil. Você acha que não cai? Não cai. Não. Tomara que a gente possa repetir no fim do campeonato essa entrevista com o Léo Moura. Não cai. Pois é, e segunda-feira a gente traz o cardápio completo aqui do fim de semana, né? Falando em fim de semana, neste fim de semana outro esporte vai estar em destaque aqui em Pernambuco e bem longe dos gramados. Isso mesmo. Amanhã acontece a largada da Refeno, a regata Recife Fernando de Noronha. Velejadores de várias partes do país participam desse desafio no mar. E enquanto não acontece a largada, os barcos à vela ficam lá no Cabanga Yacht Club. E é para lá que foi a Bianca Carvalho para mostrar para a gente, não é, Bianca, o que está acontecendo por aí. A gente vê muitos barcos. Essa Refeno é tradicional, uma grande festa, não é? Bom dia. Oi, Sá, bom dia. Olha só, não está vendo a gente? Claro, havia muitos barcos, a gente escolheu um para entrar, de 2 velejadores, que não vão só participar da regata Recife Fernando de Noronha, mas estão morando nesse barco que a gente está vendo aí agora. Eles trocaram, gente, um apartamento em Campinas, São Paulo, mas ó, os 2 são daqui. Só que estavam morando lá, em Campinas, São Paulo. Trocaram um apartamento de 120 metros quadrados por este barco, que tem 17 metros de comprimento, por 5 de largura. Fizeram isso em julho, porque os 2 se aposentaram, Mauro, Lúcia, com a gente agora. E vão ficar. E por quanto tempo, Mauro? Bom dia. Bom, a gente teve o tempo para iniciar a nossa vida no barco, né? Não temos assim um tempo certo em que a nossa viagem vai terminar. Vai depender de vários fatores. Certo. Vocês estão pensando em ir para onde? Vamos lá, falar primeiro dos planos antes da gente ir para a regata. Para onde vocês estão achando que vão já? Desde julho estão aqui, né? Saímos em julho de Paraty e estamos costeando aqui a costa brasileira, vamos subindo, devemos ir ao Caribe, depois Caribe, Estados Unidos e possivelmente cruzar o Atlântico também para ir para a Europa. Certo. O barco aqui tem o quê? Tem 3 quartos, gente, é isso? São 3 quartos, 3 suítes, aqui a nossa sala, cozinha e a nossa grande varanda com, como diz Mauro, a nossa piscina enorme. Já se acostumou, Lúcia? Já. Agora já posso dizer, e estou treinando há 2 meses e meio intensos, né? Então... Tá quase peixe você. Gente, regata Recife Noronha, vocês já participaram em 2008, né? Mas estão há um tempo sem participar. É um desafio, são 282 milhas náuticas, se a gente falar em quilômetros, 545 quilômetros.
é uma regata super importante. Sim, é um marco aqui para o estado, né, pernambucano. É o 28º ano que essa regata existe. Nós participamos em 2008 e com um outro barco, com 36 pés, ganhamos nossa categoria, né? E este ano resolvemos fazer a Noronha como parte da nossa viagem, né? Tínhamos que prestigiar aqui Noronha e vamos estar na regata também, claro, com um barco um pouco mais pesado, que é a nossa casa, mas vamos ver o resultado que vai dar. Quanto tempo vocês acham que dá para chegar em Noronha, nessa distância, com esse tipo de barco, esse barco assim, nessa categoria de vela oceânica? Bom, nós estamos prevendo para os ventos que estão, vamos dizer assim, para acontecer, aí entre 36 e 40 horas. 36 e 40 horas. E aí, os filhos? Eu sei que vocês têm 3 filhos, eles vão participar da regata, vão participar da aventura de vocês em algum momento? O nosso filho mais velho, o André, ele vem e está chegando amanhã, trabalha até hoje à tarde, mas chega amanhã de madrugada e vai conosco. A nossa filha, a Karina, que é a mais nova, ela vem com o netinho e o marido e vão direto para Noronha, estarão conosco lá, né, dentro do barco. E o Breno, infelizmente, não pôde vir dessa vez, nesse trecho. Que bom, gente, ó. Muitíssima sorte boa nessa aventura de vocês e nessa temporada, não só na regata, que sejam lindos esses anos, já que vocês não querem dizer exatamente quantos, mas que sejam ótimos. Mas não é segredo, é porque a gente também não sabe. Deixa rolar. Boa sorte na regata. Sabrina Meire, tchau. Tchau, gente. Dá tchau, pessoal lá. Tchau, boa competição. Segunda-feira a gente já sabe quem ganhou, né? Com certeza. Boa viagem, dá uma invejinha, né, desse pessoal. Você viu que está tudo decorado ali, tudo muito organizado. A gente vai continuar falando de decoração. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todo mundo em casa. Tchau, gente. Um abraço, Sabrina. E olha, todo mundo gosta de deixar a casa arrumada. Você viu como é que é aquela embarcação, né? Dá aquela sensação de bem-estar, né? E quando vai chegando o fim do ano, aumenta a vontade de mexer na decoração, fazer uma pintura, para que tudo fique mais organizado, mais bonito. E a partir de hoje vai dar para conferir várias dicas fazendo um passeio pela Casa Cor, que é uma mostra de arquitetura e decoração no Recife. Quem está lá é o repórter Pedro Lins. Ele está em algum lugarzinho ali conferindo todos os detalhes. Você vai começar esse passeio por onde, hein, Pedro? Meire Lanucci, seja bem-vinda à nossa sala. Pode entrar, você e todo mundo que está assistindo a gente. Quer dizer, na nossa sala não, na da Mariana Russo e da Fernanda também, que está aqui comigo, as arquitetas que planejaram tudo isso aqui, que organizaram. Eu já começo perguntando para você, Mariana, o que é que vocês priorizaram aqui? Bom dia. Bom dia. Priorizamos fazer um ambiente atemporal, né, misturando antiguidades com modernidade e utilizando a tecnologia dos materiais, né? O aço cortem dobrável nas prateleiras e no móvel de TV, a madeira subindo na parede e virando no teto na diagonal. Então, tentamos utilizar o que temos de material hoje aqui para fazer o ambiente. Agora, Fernanda, vê só, o que é que a gente fazer uma reforma em casa, quem está assistindo? O que é que a pessoa deve colocar nessa sala? Eu falo de cor, às vezes tem pintura, textura, papel de parede. Bom dia. Bom dia. A gente tem que ter o equilíbrio, né? A escolha realmente ver a preferência, a pessoa gosta de cores fortes ou não, se quer um ambiente mais calmo. E aí trabalhar esses tons e essas texturas de forma equilibrada. É que não pode ter de excesso numa sala. Tá entulhada, né? Muito móvel, a pessoa batendo, né, as pernas, né? O espaço tem que fluir para você conviver bem. Você, o espaço e os móveis, né? Meninas, parabéns pelo espaço de vocês. Agora eu vou pedir licença, porque eu quero mostrar uma cozinha mesmo. Porque quando a gente pensa café da manhã também, às vezes é preparado na cozinha. Então a gente vai circular mais aqui pela Casa Cor. A gente está aqui numa sala de estar também, mostrando justamente a entrada de uma casa. Eu estou aqui com o André Vanderlei também, que é o organizador aqui da Casa Cor, que vai também dizer logo para a gente o que é que a pessoa pode fazer para poder visitar esse espaço. André, bom dia. Bom dia. O espaço está aberto a partir de hoje para o público, a partir das 4 da tarde, todos os dias, de terça a sexta, e sábado e domingo a partir de 1 da tarde. Paga quanto para entrar? R$ 38,00 a inteira e R$ 19,00 a meia. Aí me diz uma coisa, os espaços, são quantos arquitetos que estão aqui? Quantos espaços vocês prepararam? São 44 espaços e 76 arquitetos profissionais de decoração, de design, participando da mostra. A gente está aqui na parte externa, né, agora da casa. O que foi montado aqui nessa parte externa? Tem toda uma parte de serviços também. Tem uma choparia, tem uma champanheria, tem uma joalheria, tem um espaço gourmet. Então as áreas externas também estão bem ricas, bem aproveitadas.
Muito obrigado, André. Agora eu estou chegando aqui, gente, num espaço que é chamado um loft, que é um conceito novo de casa. A Márcia Nejaim, que está aqui, e a Suzana Azevedo, as duas arquitetas que estão recebendo a gente na entrada do loft que elas prepararam. Muito obrigado. Agora eu já quero entrar para saber, porque eu estou vendo que já tem cozinha na sala. Que conceito é esse? Porque a gente sempre está acostumado de ver a cozinha lá no fim, no fundozinho da casa. Que conceito novo é esse? Bom dia. É verdade. Na realidade, hoje, todo mundo quer ter uma cozinha associada à sala. Os espaços passam a ser mais integrados. Para isso, a gente tem um acabamento mais primoroso e equipamentos de última geração. Até porque os apartamentos hoje são bem menores, né? Pequenos. Então, essa integração, ela cria uma área de convívio bastante interessante. Agora, Suzana, não está uma coisa agressiva. A gente chegou aqui, a gente percebe que está tudo combinando, tudo num equilíbrio. Mas onde é que está, por exemplo, geladeira, que eu não estou vendo aqui? Bom dia, Pedro. Não, realmente está tudo muito harmônico aqui. Tentamos botar tudo num esquema de cores gostoso. Mas aqui, a ponta dos equipamentos, realmente, a gente está tudo embutido e tudo escondidinho. Então, a gente tem a geladeira, que é embutida, o freezer na parte de baixo também, todos revestidos no mesmo material dos armários. E a parte de forno e micro-ondas no aço inoxidável também, fronte apertadinha, assim, para não aparecer nada mostrando muito feio, muito poluído visualmente, vamos dizer assim. E a parte de lá nós temos a coifa, que é embutida na bancada, que é automática, que pode ser utilizada quando for fazer uma comida, ela sobe. E o cooktop também, que é vitrocerâmico, que ele fica então liso, ele não chama muita atenção. E aqui tudo na mesma gama de cores, bancada, armário, tudo a mesma cor para ficar um espaço mais harmônico, integrado e mais clean. Show, tá muito bonito. Obrigado por conversar com a gente aqui ao vivo no Bom Dia Pernambuco. E olha só, você está em casa, está pensando em fazer essa reforma na sua casa, está pensando então mudar sala, cozinha. Vou pedir para o André Vanderlei, que é o organizador, só repetir como é que você faz para poder participar aqui da Casa Cor, André. Diz aí pra gente. De terça a sexta, a partir das 4 da tarde até as 9 da noite. Sábado e domingo, a partir de 1 hora da tarde, também até as 9 da noite. Então vamos lembrar o endereço para o pessoal. É na Rui Barbosa, 471, exatamente no eixo daqui das Graças, esquina com a Cardeal Arco Verde. Eu vou pedir para o Beto terminar, ele mostrando só a fachada desse casarão, um casarão do século XIX, e está todo mundo convidado aí para Casa Cor Pernambuco. Meire. Que bacana, tá tudo muito bonito, né? Bom gosto danado. E a gente vai voltar para o Centro de Convenções em Olinda, conversar com Cassione Gomes, que está acompanhando o encontro de tatuadores. E a gente quer saber a questão da higiene, da saúde, também tem que ter muito cuidado. Quais são os riscos, hein, Cassione? É muito importante, Meire. São vários riscos, principalmente de doenças, se você não escolher o local adequado, os produtos higienizados, descartáveis. Aí a gente começa falando aqui com Jaime Brito, que é gerente-geral da Pevisa, Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, para dizer para a gente, Jaime, a gente tem aqui vários objetos que são utilizados. Até a mesa que eu estou vendo está plastificada, olha só. Aqui todos os equipamentos eletrônicos também, tudo está plastificado e tudo descartável. Só não tem descartável aqui que eu estou vendo essa pistola, essa parte da pistola que eu não vou nem tocar, que eu estou vendo que não pode. Mas, enfim, explica para a gente qual o sentido de tudo isso ser descartável. A agulha, a gente tem ali também o depósito para colocar a tinta, queria que o Léo mostrasse aqui para a gente, olha só. Tem luvas, esse depósito aqui vem assim, ó, fechadinho, e aí a tinta vai sendo colocada aqui, tá aqui a pistola, essa parte aqui é aqui o tatuador pega, que a gente pode pegar também, vai colocando a tinta e depositando na pele. Todo o fio também, olha só. Tem aqui também máscara, uma série de coisas, uma série de cuidados. E aí eu queria que você explicasse por que tantos cuidados? São muitas doenças que podem ser transmitidas, porque a tatuagem é uma lesão, é uma autolesão que a gente se permite. Pois a tatuagem é um procedimento invasivo, quer dizer, aquele que atravessa a barreira da pele e então é considerado um produto de alto risco, um procedimento de alto risco. Para isso, minimizar esse risco, ele tem que adotar boas práticas. Começa com a estrutura física, só tem que ter um ambiente específico, aqui não dá para mostrar que é um ambiente de exposição, mas é o principal, quer dizer, é um dos itens, o ambiente. Segundo, e talvez o mais importante, a questão dos produtos. Todos os produtos, tanto tintas como equipamentos e materiais, devam ser registrados na Anvisa, né? Tem produtos que são reprocessados, esterilizados depois do uso, como por exemplo essa pistolinha, e tem produtos, a grande maioria
de produtos que são descartáveis após o uso. A licença tem que ser na Anvisa, não é isso? Agora eu queria saber de você, quais as doenças que podem ser transmitidas na hora de fazer uma tatuagem, se não for cuidado? Primeiro, aquelas transmitidas pelo sangue, vamos dizer, hepatite B, hepatite C, não é? O HIV, né? E também tem risco. E também aquelas inerentes aos produtos utilizados. Muitas vezes os produtos não são registrados, aí vem a questão que são produtos químicos, aí pode ter chumbo, são produtos cancerígenos, e até a água que ele utiliza. Pode ter bactérias, fungos, não é, que transmitem para a pessoa. Isso cai na corrente sanguínea. Muito obrigada, Jaime, pelas orientações. E olha só, a Expo Tatu está começando hoje, a partir do meio-dia. Vai até domingo. A meia entrada custa R$20 e tem várias atrações culturais, vai ter maracatu, muita música, espaço para as crianças também. É um evento para a família, para desmistificar, né, essa história da tatuagem. Para quem gosta, para quem quer conhecer, está todo mundo convidado, Meire. É isso aí, no Centro de Convenções, né, Cassiane? E seguimos com outros assuntos. Seguinte... Um delegado da Polícia Civil foi afastado de suas atividades na central de plantões no Recife depois do atendimento prestado a uma jovem. A estudante contou que foi atacada por um homem 2 vezes numa estação do metrô. Ontem, ela conversou com a nossa equipe e fez um desabafo. A vítima disse que percebeu que estava sendo seguida pelo homem nas últimas 2 semanas e que ele aproveitava o metrô e o ônibus lotados para se esfregar nela. Na terça-feira passada, ele foi mais ousado. Quando eu estou subindo no ônibus, ele sobe, vem atrás de mim, sobe também. E quando eu boto o primeiro pé no degrau do ônibus, ele aperta na minha vagina. Ele apertou e segurou. Eu apertei a mão dele e tirei. Ao chegar em casa, ela pediu ajuda à mãe. No outro dia, as duas fizeram um caminho juntas no metrô, mas em vagões separados. Foi quando mais um abuso aconteceu. Na saída da estação central, a mãe dela conseguiu segurar o tarado e todos foram levados pela equipe do metrô para a Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro. Depois, o caso foi encaminhado para a central de flagrantes. Lá, ela viu o homem acusado indo embora. Sem entender o porquê, procurou o escrivão. Quando eu pedi para ler o meu boletim, só tinham 2 folhas. E ele afirmava que eu só tinha assinado 2, mas eu tinha assinado 3 folhas. O delegado em nenhum momento apareceu, não atendeu a gente. Nenhum momento. Quando estava indo para casa, a jovem recebeu um telefonema do chefe da Polícia Civil. Antônio Barros ligou pra gente e pediu para escutar toda a nossa história. Então eu contei tudo para ele. Ele fez realmente. A delegacia agiu errado. Eu peço desculpas em nome da corporação e quero resolver esse problema pedindo para você ir na Delegacia da Mulher. Você tem como ir? Eu fiz, tenho. Só quando chegou na Delegacia da Mulher é que ela conseguiu ler o que tinha sido registrado na central de flagrantes. Eles colocaram uma coisa muito simples para o que tinha acontecido durante isso tudo. Era como se ele só tivesse me molestado um dia e por acaso, como se ele tivesse me encontrado no meio da rua e pronto, me pegou, fez o que tinha de fazer e pronto. E não foi isso que aconteceu. Ele saiu com um papelzinho com o BO dele na mão, rindo da minha cara, com um ar de riso, e eu não estou vivendo a minha vida. Eu fui afastada do trabalho por causa disso. Eu estou afastada das minhas atividades diárias por causa disso. Uma coisa que está me prejudicando. Está chegando as provas da faculdade. Como é que eu vou para a faculdade se eu largo tarde? E eu não tenho segurança. Quem sabe se esse homem não estava me observando à noite também e não sabe o meu caminho à noite. E quando ele saiu com o BO, ele saiu com o meu nome completo, com minha data de nascimento, com todos os meus dados, meu endereço. Não sou eu que estou correndo risco, não. Eu e minha família, que temo por eles. Que horrível, né, gente? Que momentos tensos aí. A preocupação não é só dela, não, é de todas as mulheres. Em nota, a Secretaria de Defesa Social disse que vai afastar das atividades na central de plantões o delegado Flamínio Barros, responsável pelo atendimento à estudante vítima de abuso sexual. A nota diz ainda que a Secretaria está tomando outras medidas, como a comunicação da ocorrência à Corregedoria da SDS, para que apure uma possível falha no atendimento à estudante.
A nota também fala que o chefe da Polícia Civil, Antônio Barros, ligou para a estudante para ter informações sobre o ocorrido, como ela falou na reportagem. A notícia também está no nosso portal na internet, g1.com.br/pe. Inclusive, a delegada Ana Elisa Sobreira, responsável pelo caso, disse que vai intimar o homem a comparecer na delegacia da mulher para prestar depoimento e que ele vai ser ouvido como suspeito de praticar um estupro. E é pedindo segurança, respeito pelo ser humano que a gente vai encerrando o Bom Dia Pernambuco de hoje, desejando para você tudo de bom. Aproveite bem o seu fim de semana, a gente se encontra de novo segunda-feira. Até lá.